Então eu tenho uma proposta para vocês, que aqui na programação a gente tinha um intervalo para café. Não sei se vocês querem dar uma paradinha para café ou vamos seguir em frente e a gente faz um break depois. Em frente. Então eu queria falar um pouco sobre nossas atividades aqui, os informes do Conselho Estadual de Petróleo e Gás, que são basicamente as atividades realizadas ao longo de 2011, os comitês técnicos, os 6 comitês técnicos, o que eles fizeram e o que estão fazendo, pretendem fazer, tá? E relatar para vocês o que foi a nossa reunião com o presidente da Petrobras, o Sérgio Gabrielli, no Palácio dos Bandeirantes, um café da manhã com o governador. Foi dia 25 de novembro e teve presente quase toda a bancada federal, inclusive um senador, cerca de uns 40 deputados federais e mais alguns secretários. Então, queria rapidamente falar isso aí. Bom, sobre as atividades realizadas no Conselho e nos comitês, depois vocês vão poder receber isso aqui, ou acessar pelo site, tá? O que nós temos feito aqui em termos de reuniões ordinárias do Conselho. Foram 3 reuniões, essa aqui é a quarta reunião, não, a terceira reunião, quarta, desculpa. Aí os comitês realizaram diversas reuniões dos comitês, tivemos workshops e seminários desenvolvidos, reuniões nos locais, principalmente o Comitê de Desenvolvimento Ambiental e Infraestrutura do Litoral promoveu reuniões em Santos e São Sebastião, além de participar das reuniões da Agência de Desenvolvimento da Baixada Santista, da AGEM, e teve reunião com apresentação do Onda Limpa da Sabesp, da infraestrutura portuária do Litoral Norte, o Comitê de Desenvolvimento Energético, que era um comitê que já partiu bem adiantado por conta das atividades que realizou no ano de 2010, agora tem até uma apresentação, projetos de lei que estimulam o desenvolvimento com climatização, com cogeração, que nós vamos encaminhar agora para o secretário e, posteriormente, se tudo der certo, para o governador. O Comitê de Qualificação de Mão de Obra também participou de algumas reuniões, elaborou algumas reuniões e está muito integrado com o Centro Paula Souza. O Comitê de Participações Governamentais promoveu um workshop em Santos para explicar para o pessoal do litoral como funciona a questão do royalty, porque tem uma discussão muito grande a respeito. Claro que ainda está no Congresso, essa não tá batido o martelo, mas sempre cria uma expectativa. E o Comitê de Tecnologia e Inovação, nós mantivemos diversas reuniões com os institutos de pesquisa e centros de desenvolvimento. Ainda nas atividades de articulação, aí vem desde a Petrobras, Condesb, a Unip, que é a Organização da Indústria de Petróleo, o Promimp, o Ministério da Minas e Energia e a ANP, o Invest São Paulo. Recebemos várias comissões que querem se instalar aqui no estado de São Paulo, principalmente no litoral, com o Centro Paula Souza, a Amprogás, que é a associação que atende os municípios atingidos pelo petróleo, pelo gás e pelo petróleo, a Biquim, PT e outras aí. Fizemos aí ao todo, participam 15 secretarias e mais a PGE, com outras 26 associações, empresas e entidades representantes. Participamos de 16 reuniões com secretarias e prefeituras, com 158 integrantes. Foram 4 seminários temáticos, né? O saneamento, o porto e logística, transportes metropolitanos, e 2 workshops, um sobre a cadeia de fornecedores e outro sobre os royalties. Para falar um pouco sobre os comitês técnicos, eu vou passar a palavra aqui para cada colega nosso que coordena
os comitês. Eu vou deixar o CT1 para o fim, que é o que tem mais informações a dar. Vou passar a palavra aqui para o Bira, falar um pouco sobre o CT2, o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e de infraestrutura do litoral. Bom, esse comitê, com o objetivo primordial dele, ele tem, a gente chama ele de comitê do fim do mundo, porque, na verdade, ele tenta articular o grande efeito, né, ou o potencial benefício econômico que esse drive do petróleo e a expansão portuária aí da Baixada Santista pode trazer para a região, quer dizer, os aspectos positivos e os negativos. Eu acho que talvez esse comitê técnico ele sintetiza muito bem qual é a agenda do Conselho Estadual do Petróleo e Gás, que é uma agenda de desenvolvimento, ela não é propriamente uma agenda de energia. Tá? Na verdade, o governo do Estado, em 2010, quando resolveu instituir o programa, ele estava olhando um grande investimento exógeno, quer dizer, não controlado pelo Estado, né? E olhando no seguinte sentido, de uma maneira ambígua e, obviamente, paradoxal, porque, ao mesmo tempo que você tem todo o aspecto do benefício do investimento, do ponto de vista econômico, geração de renda, dinamização de atividades empresariais, empregos, enfim, os investimentos, efeitos diretos e indiretos do investimento, você tem toda uma carga, né, que vem, e principalmente que são investimentos vultosos, já numa região, e a gente viu aqui, a gente vê a toda hora, quer dizer, há uma disputa pelo território, né? Há conflitos de uso, há uma história, há passivos, né? E vem um novo vetor de desenvolvimento com novas atividades econômicas para a região, em particular a questão da exploração do petróleo e gás. E, na verdade, a pauta do Programa Paulista de Petróleo e Gás é uma pauta de desenvolvimento, quer dizer, justamente você se apropriar, internalizar, buscar, se qualificar, inclusive, porque é uma indústria muito sofisticada, no sentido de estar capturando a maior parte dos benefícios socioeconômicos dessa atividade sem, ou minimamente, integrando isso a uma possibilidade de desenvolvimento e de melhoria das condições de vida regionais. E isso é um desafio, principalmente por ser a região da Baixada, quer dizer, tem uma história, né? Ela tem uma história que passa por ondas de ocupações e que ao longo desse período foram deixando sequelas e alguns passivos e bastante relevantes. E é uma região extremamente ocupada. Quer dizer, você tem lá um porto, o maior porto da América Latina, né, uma ligação muito forte física e econômica com o Planalto, com a região industrial de São Paulo e, eventualmente, com quase os outros países, outros estados do sudeste do Brasil e do Mercosul. Então, não é uma questão trivial. A gente tem uma dificuldade, obviamente, que é uma dificuldade que a Rovena citou esse aspecto, quer dizer, o Estado está voltando a recuperar o planejamento, né? Mas por necessidade, tá? A gente vê que os setoriais, todos eles estão recuperando a questão de ter um plano estratégico, de ter um plano tático, né? Por outro lado, temos o desafio da integração desses setoriais, né? Quer dizer, e os setoriais não é só a soma o planejamento integrado não é só a soma dos setoriais, né? Ele é uma interação de setoriais, né? Então, a agenda do petróleo e gás ela é uma agenda que se ressente também da dificuldade de articulação, de integração de setoriais e da própria visão do governo do Estado em função de que você vai ter que fazer escolhas. Em situações dessas, você tem que fazer escolhas, tem que fazer prioridades, as possibilidades não são infinitas, né? E tem que também dar curso para as questões setoriais importantes que já vêm andando e tem, quer dizer,
projetos desse tipo da cota, né, que é passivo de 20, 30 anos, né, isso tem que dar vazão, tem 70 anos por baixo, né, que o Rachid é um pouco mais velho que eu. Mas, enfim, então a agenda do petróleo e gás, quer dizer, ela é uma agenda, nesse caso, nesse programa paulista de petróleo e gás, não é uma agenda de energia, ela é uma agenda de desenvolvimento. E, dentro disso, nós estamos tentando fazer essa articulação, não é fácil, mas a gente tem clareza que, quer dizer, no mínimo, a gente tem que propiciar o espaço para a integração, né, e para que os próprios órgãos do Estado, né, consigam, de alguma maneira, integrar os seus planejamentos e as suas atividades. Nesse comitê técnico, ele concentra esse objetivo, né, que, no fundo, ele é uma agenda de sustentabilidade. Né? Então, quer dizer, na verdade, por um lado, promover ou viabilizar ou articular a infraestrutura, logística, o apoio para que as atividades de petróleo e gás se desenvolvam e, ao mesmo tempo, continuar dando sustentabilidade e gerando condições para o desenvolvimento sustentável, principalmente socioambiental, ocorra na região, sem, no mínimo, agravar ou amplificar as demandas, né, que historicamente não estão plenamente atendidas ou satisfatoriamente atendidas na região. Então, esse comitê ele teve o seu desenvolvimento basicamente a partir de uma proposta que a gente entendia que deveria ser criado um comitê no Estado para monitorar e para entender essa região e a dinâmica que ela tinha e como é que essa dinâmica ia ser impactada posteriormente. Isso, no primeiro momento, não foi aceito, entre aspas, ou não foi... talvez não tivesse maduro para ser aprovado isso, e a gente começou, então, nesse ano nós desenvolvemos uma agenda de apresentações temáticas setoriais para justamente os vários órgãos que compõem o Conselho enxergar o que os próprios outros órgãos setoriais estavam fazendo para a região, algumas com maior especificidade, outras nem tanto, mas, e fruto dessas reuniões é que a gente percebe, né, a dificuldade da integração, né, e a dificuldade do Estado como conjunto, como planejamento estratégico integrado, enxergar a região e ter uma diretriz e os investimentos associados, e uma própria atuação coerente e em torno de algumas linhas definidas. Basicamente é isso. Eu acho que esse comitê está amadurecendo. A gente percebe que a própria participação das entidades no comitê vão levar que a gente, talvez em 2012, consiga criar um núcleo e desenvolver alguns instrumentos de medida. Né? Hoje eu fiquei muito satisfeito aqui que a habitação gerou, parece que indicadores de qualidade ambiental e de dinâmica econômica e demográfica para os municípios. Nós estamos buscando isso. A gente precisa, de alguma forma, criar alguns elementos de avaliação ou de acompanhamento da evolução socioambiental da região, para e passo com a dinâmica econômica dela. Isso é um negócio, eu acho que é uma coisa que a gente está pensando em construir, tem conversado com alguns órgãos, e acho que em 2012 nós vamos intensificar isso, porque também a própria dinâmica desse drive do petróleo e gás e da expansão do porto não vai poder ser capturada se a gente não tiver algumas ferramentas e uma visão que seja comum, né, sobre o desenvolvimento da região. Então, basicamente, esse ano, esse comitê trabalhou com essas questões temáticas. Inclusive, a gente ficou de fazer uma reabilitação, né, no âmbito do comitê, posterior a essa aqui feita para o Conselho. Eu queria agradecer o apoio, né, principalmente da área de saneamento, as apresentações, os projetos de saneamento na Baixada e no Litoral Norte são muito interessantes, são investimentos fortíssimos. A gente percebe também que o próprio área de saneamento ele se ressente, né, de articulação com outras áreas, porque ele tem problemas
setorizados que ele não consegue responder sozinho, isso é geral. A questão da mobilidade urbana na Baixada Santista também, a questão da infraestrutura logística do litoral norte, do Porto de São Sebastião também, quer dizer, ele tem o setorial, tem a estratégia, mas ele se ressente de uma integração, tem problemas que ele não consegue resolver na sua temática específica. Então, há uma necessidade, e eu faço um apelo aqui, quer dizer, além de agradecer a participação de todos ao longo desse ano, que no ano que vem a gente fortaleça esse fórum como um espaço de integração das políticas estaduais e regionais e a integração delas, né? Eu acho que só nesse primeiro papo aqui, né, nesse papo de habitação, surgiu já um conjunto de intenções de articulação e que a gente pode evoluir bastante nisso. Fala um pouco do preço também. Bom, o desenvolvimento energético, esse era uma pauta de energia já quando a pauta de petróleo e gás estava com a Secretaria de Desenvolvimento. Tá? O desenvolvimento energético ele parte de um pressuposto que São Paulo, pelo nível de urbanização, o grau de desenvolvimento que atingiu, obviamente ele não tem muitas possibilidades de geração de energia própria, que em qualquer sociedade é um fator estratégico de preocupação, a disponibilidade de energético, a capacidade de gerar e a garantia de suprimento energético para as necessidades futuras. No caso de São Paulo, quer dizer, todo mundo sabe que nós temos dois potenciais grandes aí. Um é a biomassa, né, que é representada pelo Parque Sucroalcooleiro do Estado, quer dizer, nós temos uma capacidade de potencial muito grande, mas por uma série de razões de histórico, desenvolvimento do setor, ela não vem se materializando. Essa capacidade de gerar excedentes de energia elétrica, ela não vem se materializando, e a energia já vinha trabalhando nisso de alguns anos. Uma outra possibilidade, potencialidade que surgia, aí sim, com o desenvolvimento da exploração de petróleo e principalmente com a transformação do Estado de São Paulo no Estado produtor de gás, né? Isso independente do pré-sal, já no pós-sal, quer dizer, São Paulo, a Bacia de Santos tem muito gás não associado, isso já vinha, era um processo, e obviamente São Paulo, por ser o gás, um energético basicamente de uso urbano e industrial, São Paulo se mostra um mercado muito adequado para a obtenção de energia a partir do uso do gás natural. Então, isso já vinha sendo trabalhado pela energia e foi contemplado dentro do Programa Paulista de Petróleo e Gás Natural. O objetivo desse comitê, então, é mapear, né, que setores econômicos do Estado de São Paulo se apresentam com maior potencial para uso, para intensificação do uso do gás natural pelos setores produtivos, né, e, eventualmente, detalhar um conjunto de medidas para que isso ocorra. Tá? Então, essa, sim, é uma pauta energética. Obviamente, ela fala com a PENC, né, porque aparentemente, ela vem no sentido contrário da PENC, mas a gente entende também que a questão do energético, o preço, a qualidade desse energético, principalmente na substituição de combustíveis fósseis, outros mais poluentes, no sentido de trazer eficiência energética e modernização de processos industriais que usam calor e aquecimento direto, e principalmente na hora que ela entra dando competitividade para alguns setores, principalmente o setor industrial, que usa o gás como matéria-prima na transformação de toda uma cadeia de produtos plásticos aí. A gente entende que ela vem ao encontro da PENC, porque a PENC também, quer dizer, a gente acha que não é só a questão da quantificar emissões, quer dizer, você precisa buscar um equilíbrio das suas fontes, né, e do seu consumo de energia. Então, nesse sentido, o grupo vem desenvolvendo. Nesse meio do caminho, surgiu, então, o Plano Estadual de Energia, que é fruto uma demanda que vem para a Política Estadual de Mudanças Climáticas, e nós vamos incorporar as propostas do Comitê Técnico de Desenvolvimento Energético do Petróleo e Gás no Plano Estadual de Energia para fins de segmentos de consumo de gás natural no Estado que vão ser incentivados por alguma medida,
porque nem todas estão ao alcance do Estado de São Paulo tomá-las, tá? Mas algumas medidas que o Estado pode tomar, em particular pleiteando aí que o gás produzido em São Paulo seja consumido em São Paulo. Isso nos dá uma possibilidade grande de fazer políticas de incentivos tributários para forçar um pouco o uso do gás natural em alguns setores que a gente acha essenciais em substituição a óleo diesel e óleo combustível. Então, basicamente é isso. Queria passar para o Fuji aqui, que é o nosso coordenador do grupo CT4, Formação e Qualificação na Mão de Obra. Bem, bom dia a todos. Eu sou o Ricardo Fuji, da Secretaria de Energia. Dentro do Comitê Técnico de Formação e Qualificação de Mão de Obra, nós atuamos em parceria principalmente com as universidades, e eu daria destaque também ao Centro Paula Souza, né, representado aqui pela professora Clara Magalhães. Nesse comitê esse que já tinha as atividades razoavelmente bem encaminhadas, desde a criação do Conselho Estadual de Petróleo no final de 2010. Então, nesse comitê nós temos diversas ações relacionadas à formação básica, né? Que seria justamente a base da pirâmide da força de trabalho, né? Foram feitas reuniões, diagnósticos, levantamentos com relação às demandas, né, do setor da cadeia de petróleo, as principais ocupações demandadas, né, quais são as lacunas, e o que poderíamos, como Estado, né, governo do Estado, com a sua estrutura, fazer em prol para aprimorar e ampliar a formação dos profissionais do setor, né? Observamos que, na verdade, estamos no caminho certo, né? As ocupações do setor de petróleo não exigem a criação de cursos novos, né, sejam de graduação, de nível superior, ou de nível técnico, ou nível básico. Na verdade, o que precisa ser feito se dá uma ênfase especial em algumas questões, né, que são particulares do setor. Mas isso não enseja necessariamente novos cursos, né? Então, o Centro Paula Souza vem estudando isso, tem analisado a opção de ajustar alguns cursos técnicos, cursos de nível tecnológico, né, nas ETECs e FATECs, e já está oferecendo cursos de capacitação básica dentro, inclusive, do programa Via Rápida Emprego, né? No que tange ensino superior, a gente fez uma avaliação dessa questão. De modo geral, as universidades paulistas também atendem razoavelmente bem o setor, né? Naturalmente, a necessidade de se ampliar algumas atividades, o que a gente pode ver que foi feito, inclusive, pela Poli, né, da Universidade de São Paulo, transferindo o curso de Engenharia de Petróleo lá para a região da Baixada Santista, né? Dentro desse comitê em particular, a gente discutiu questões relacionadas ao aprimoramento, né, desses cursos, né? Elaboramos também, principalmente o Paula Souza, com o nosso apoio, um catálogo, né, com cursos de capacitação básica em petróleo e gás, justamente o catálogo onde constam os cursos já oferecidos pelo Centro Paula Souza para divulgação entre as entidades e empresas do setor. O que estamos fazendo, né? Gostaríamos de usar o Emprega São Paulo e trabalhar melhor com a Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho com relação à divulgação da ferramenta Emprega São Paulo, né, tanto dentro do setor. Gostaríamos também de nos aprofundar, essa é uma questão muito cara, né, ao setor, que é justamente identificar, estruturar mecanismos para formar e reter professores na área, né? Estão da área de petróleo e gás aquecida, né? Professores que atuam na área são um alvo constante, né, do recrutamento para voltar a atuar no setor. Então, isso acaba desfalcando as escolas, as faculdades e universidades, né? Gostaríamos também, né, de aumentar o teor prático e laboratorial relacionado ao setor de petróleo em cursos técnicos, né, e nas universidades também.
e logo no início do ano devemos organizar um workshop para debater esses assuntos, né? Vale a pena mencionar também que o Centro Paula Souza finalizou um convênio com a Universidade Petrobras, né? Onde a Universidade Petrobras cederá bolsas de estudo para alunos de uma ETEC em Santos, né, nessa fase inicial. Estando esse programa encaminhado, a perspectiva é que no ano que vem sejam oferecidas bolsas para estudantes de outras escolas. Se eu não me engano, nessa fase inicial são cerca de 300 alunos contemplados, né? 450 alunos contemplados com bolsas da Petrobras, alunos de cursos técnicos voltados ao petróleo e gás, onde eles recebem uma bolsa para, inclusive, elaborar durante o decorrer do curso um trabalho. Tem monografia, professora? Uma monografia final, trabalho relacionado ao setor de petróleo e gás, né? O próximo... Bem... Bom dia a todos. Só completando, Fuji, queria comunicar a todos que a semana passada foi inaugurada a unidade móvel de soldagem. É uma unidade móvel, é um laboratório que vai por todo o estado de São Paulo, onde identificarmos demanda nessa área. E essa unidade móvel de soldagem, ela tem alta tecnologia. Nós recebemos a visita de vários peritos que diagnosticaram que ela é única, com essa expertise de soldagem, no Cone Sul. Pensávamos inicialmente no estado de São Paulo, mas esses peritos que vieram disseram ela é única no Cone Sul. Então, nosso governador ficou muito satisfeito. Tinham lá pessoas de todos os setores que aplaudiram essa iniciativa do estado. E está em formação 40 profissionais com essa tecnologia desenvolvida pela FEI, pela USP. E esses 40 profissionais que terminam o curso agora, já no dia 16, todos receberão o certificado da área de solda, alta tecnologia, e na segunda, o certificado e mais a carteira profissional, porque todos estarão empregados. E uma das empresas que está contratando essas pessoas que estão fazendo essa qualificação, já tem projetos com a Petrobras, já está desenvolvendo produtos para a Petrobras. Então, essa unidade móvel vai ser muito requerida nessa área de petróleo e gás e toda a cadeia produtiva. Essa é a primeira unidade móvel do Centro Paula Souza e terá mais, até o final dessa gestão, mais 26 unidades móveis. E estamos estudando também, já com a equipe aqui do Dr. Henrique, uma unidade móvel especializada de petróleo e gás, feita com tecnologia e também sendo chamado para essa discussão empresas da área, ou seja, personalizar de fato uma qualificação de formação inicial, técnica e tecnológica para servir todos aqueles investidores que chegarem ao nosso estado com essa finalidade. Obrigada. Então, professora, eu queria complementar, já que a senhora tocou no assunto, que na semana passada estivemos lá com a professora Laura Laganar, acompanhando a visita do grupo BG e da Congás, que tem verbas de pesquisa e desenvolvimento, e que, a pedidos do nosso secretário, falou, não, peraí, não é porque o grupo BG está baseado no Rio de Janeiro que vai investir só no Rio de Janeiro, tem que investir em São Paulo também. Então, convenceu eles a participarem intensamente com a verba de P&D aqui junto a Paula Souza, e foi justamente que concluiu nessa reunião com a professora Laura Ganá, e aí o investimento talvez em mais algumas carreta para formação de plataformista, torrista e outras especialidades na área de petróleo. Relacionado ao Comitê Técnico 5 de Participações Governamentais, nós tínhamos um trabalho principalmente de monitoramento das discussões em condução no Congresso, né, e subsídio não só do governo do estadual, mas dos governos municipais e bancada de deputados, né, com relação à legislação atual, né,
e impactos que as opções discutidas no Congresso teriam ao nosso Estado e aos nossos municípios, né? Essas atividades foram conduzidas dentro do comitê, Secretaria da Fazenda, junto conosco, da Secretaria de Energia, acompanhamos muito de perto, né, o desenrolar das discussões no Congresso. Fizemos estimativas, né, da produção de petróleo e gás e por consequência, né, da arrecadação de royalties. Fizemos também, né, aí muito pela Procuradoria-Geral do Estado, no acompanhamento dos contenciosos em curso, até para entender o humor e como que o prisma legal da questão se configura, né? Discutimos também a destinação dos royalties, né? Essa é uma questão importante. Atualmente já existe legislação disciplinando a matéria, que talvez deva ser revista no futuro próximo, né? A ideia daqui para frente é acompanhar as discussões do Congresso, né? Continuar esse monitoramento. Temos já estamos bem municiados, né, com informações e análises para essa questão, para também informar os municípios, né, aliás, o que foi feito através do apoio a todos os municípios que nos procuraram e também pela realização do workshop sobre royalties lá em Santos, né, contamos com a participação da ANP, que é o órgão legal que disciplina a questão, regula a questão, do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fez um estudo bem amplo para nós, e da própria Implaza, né, que discutiu como que esses recursos podem ser usados, né, qual a capacidade de investimento que os municípios têm e como os royalties podem afetar essa questão, né? Então, a ideia é seguir nesse caminho, ver como se configura a legislação que está em discussão no Congresso, subsidiar a nossa bancada, né, de deputados e senadores. Aliás, isso foi feito também, de certa forma, através do café da manhã que tivemos no Palácio dos Bandeirantes, junto com o presidente da Petrobras e o governador. E também discutir, né, mecanismos de destinação desses recursos, né, porque, afinal, os royalties não são o fim, né, eles são um meio de atingir o desenvolvimento, disseminar a riqueza do petróleo, né? O royalty não existe pelo royalty. Agora, para falar do Comitê Técnico 6, de Tecnologia e Inovação, e do 1 também. Vou passar a palavra para o nosso colega aqui, o Leonardo Caio, que vai falar um pouquinho sobre o CT1, Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores, e do CT6. Bom dia a todos. Vou começar a falar primeiro do CT1, Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores. Nós tivemos algumas reuniões ao decorrer desse ano e também de um grande workshop que foi realizado no Instituto de Engenharia, onde teve presente mais de 250 pessoas. Nós trouxemos pessoas especialistas no assunto para debater sobre como a gente conseguir caminhos para que a gente venha conseguir realmente desenvolver fornecedores para a indústria de petróleo e gás. Como é sabido, São Paulo passou a ter uma ação muito expressiva, principalmente na parte offshore, e a demanda de empresas qualificadas é cada vez mais e mais crescentes. Temos que fazer ações aqui em São Paulo para que consigamos atender essas demandas sem ter que importar de outros estados ou de outros países empresas para dar conta dessas demandas. Foram identificadas, foram feitos vários diagnósticos de demandas, inclusive recentemente o SEBRAE de São Paulo fez um grande diagnóstico que levantou e conferiu algumas ações de demandas prementes de baixa, média e grande alta complexidade. Bom, tivemos aí nessa semana, no dia 2 de dezembro, uma outra reunião, a última reunião desse comitê técnico, a presença de 3 convidados fundamentais para darmos continuidade aos trabalhos para 2012.
esteve presente representante da Petrobras, mas com foco no PROMIMP, que é o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural. Tivemos representante do SEBRAE Nacional e também do SEBRAE de São Paulo, e também tivemos aqui representante da Fiesp-Ciesp. É importante que existem algumas iniciativas em outros estados, que é justamente a capacitação de fornecedores. Existe uma nomenclatura chamada Rede Petro, que nada mais é do que fazer com que micro e pequenos empresários se tornem potenciais fornecedores da cadeia produtiva de petróleo e gás de forma competitiva e sustentável. Em alguns estados, essa ação foi muito bem sucedida, e outros não tanto. Mas, aproveitando a vinda da Eliane Lobato, que ela é superintendente nacional do SEBRAE, ela explicou alguns caminhos que a gente poderia trilhar para conseguir, de repente, desenvolver uma rede Petro para qualificar fornecedores, de tal maneira que eles atendam o mercado com preço competitivo, com atendimento aos prazos pactuados, porque muitas dessas ações na indústria de petróleo e gás acontecem just in time. Essas empresas têm que ter qualidade impecável, porque elas necessitam de programas de segurança, meio ambiente, saúde ocupacional, dada que a tolerância é zero. Existe muito caminho ainda para ser percorrido. Então, ficou estabelecida a criação de um grupo de trabalho constituída pela representantes do PROMIMP, Fiesp-Ciesp, SEBRAE e também do IPT. E esse grupo de trabalho é justamente para a gente definir, agora a primeira reunião vai ser no dia 19 de janeiro de 2012, vamos esperar passar as festividades, e essa reunião é justamente para formar essa rede Petro, que tem verba do governo, do governo através da Petrobras, eles colocam verbas, também tem verbas vindas do SEBRAE Nacional. Então, com essas verbas, é possível você capacitar essas empresas, sendo que a contrapartida da empresa é algo em torno de 20%, ou seja, 40% em média é pago pela Petrobras, 40% pelo SEBRAE e 20% pela própria empresa. Obviamente, varia muito o valor dessa capacitação, vai ser feito um diagnóstico para cada empresa que tem interesse em participar desse programa. Importante também dizer que, uma vez que essa empresa passe por todo o processo de qualificação, ela acaba tendo uma ação internacional, porque as exigências de uma Petrobras são, no mínimo, iguais ou até superiores a grandes empresas internacionais. Então, isso dá uma qualificação fora de série para essas empresas que conseguirem passar por essas barreiras, pequenas, médias e grandes. Por outro lado, agora falando um pouco do CT6, que é a inovação tecnológica, tivemos aí algumas reuniões, inclusive uma formação de um grupo de trabalho, que o fundamento foi a discussão de criar centro tecnológico. Existe uma preocupação quanto ao local. Nos Santos, a chamada hospedaria dos imigrantes, que pode ser, de repente, um espaço a ser ocupado, e tendo esse espaço, a ideia, consultando também pessoas aí que estão extremamente comprometidas com esse assunto, seria a criação tipo assim, de uma lan house tecnológica, de tal maneira que micros e pequenas empresas possam participar e utilizar esses espaços com baixos custos, porque os equipamentos, softwares e outros pequenos laboratórios, eles são muito caros para a aquisição de micro e pequenas empresas. E compartilhar esse espaço com apoio de governo, então, pode viabilizar grandes saltos tecnológicos para essas micro e pequenas empresas. Lembrando também que São Paulo pode se engajar num grande movimento em termos de melhoria da questão da segurança de atividades offshore. Olhando agora recentemente o que aconteceu com o derramamento aí com a Chevron, o tempo de resposta para
solução do problema é muito grande. Quando aconteceu o caso da British Petroleum no Golfo do México, ocorreu em abril de 2010, ele só foi solucionado em setembro de 2010, ou seja, foram 6 meses de vazamento de petróleo. Obviamente que o risco é iminente, pode acontecer, e aconteceu novamente com a Chevron, obviamente não se compara com o caso da BP, e poderá ocorrer lá na frente também. Então é importante que seja desenvolvida tecnologias corretivas, esperando que aconteça um evento dessa gravidade, que a correção seja dada rapidamente, para que o impacto seja minimizado. Então, uma das características para desenvolvimento tecnológico aqui para São Paulo, até complementando atividades do SEMPES, que também vai ter uma base em Santos, passaremos a discutir fortemente essa questão também de tecnologias na parte de correção de vazamentos ou de problemas ambientais causados pela atividade produtiva de petróleo e gás. Bom, é isso aí. Vocês tiveram um rápido apanhado do que o que foram os trabalhos do Conselho e dos integrantes da Secretaria ao longo desse ano. Parece que a gente cuida só do Conselho, mas não é verdade, porque tem outras áreas aqui que demandam muita coisa. Quer dizer, só o entendimento que a gente tem no dia a dia com a Petrobras, com a agência reguladora, com as prefeituras, com as concessionárias. Então, é uma demanda fenomenal para um grupo relativamente pequeno. Hoje nós estamos lá em 6 pessoas e meio separados do secretário, por conta de não ter tido lugar na secretaria, na sede. O secretário ficou na Rua Bela Cinta, nós estamos aqui, mas, em parte, isso dá um pouco mais de tempo para trabalhar, porque senão a demanda é muito forte. Eu queria falar para vocês brevemente o que foi a reunião do governador com o presidente da Petrobras, o Sérgio Gabrielli, e a bancada federal do Estado de São Paulo. Claro que a gente não vai lá de pires na mão pedir para a Petrobras me faça isso ou me dá aquilo ou aquilo outro. Isso, o governo, o Estado de São Paulo é fornecedor de mais de 50% dos produtos comprados pela Petrobras em termos de equipamento para suas bases e plataformas, e, de longe, é o maior consumidor dos produtos da Petrobras. Quer dizer, nós temos aqui em São Paulo 4 refinarias e somos também os maiores consumidores dos derivados de petróleo. Claro que isso também gera ciúmes nos outros estados. Então, a Petrobras está espalhando suas bases, espalhando suas refinarias, tem uma perspectiva muito grande de investimento no Norte e no Nordeste, e São Paulo provavelmente é o estado que vai receber menos investimentos. O que a Petrobras está fazendo são reformas em refinarias para adequação do diesel, para fornecer o diesel com 10% de enxofre, aliás, 50 agora e 2012 e 10 em 2000 mais para frente, 2016. Então, basicamente são adequações das refinarias, não são refinarias novas. As novas vão ser para Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, a gente tem. O que a gente tem? O que nós falamos para a Petrobras? Que São Paulo tem diretrizes de desenvolvimento e tem expectativas junto a essa empresa. A Petrobras, por sua vez, tem seus planos de investimento e tem contrapartidas requeridas. Ela precisa de licenciamentos, ela precisa de bases, de terrenos, etc. Então, vamos ver que investimento público o Estado de São Paulo vai fazer, tá? Para que tenha de forma organizada institucionalmente com o fomento da cadeia de fornecedores. Resultando nisso, a formalização de um instrumento de parceria, que é o que nós estamos buscando. Muito melhor do que a Petrobras negociar com cada município e dizer, olha, eu vou dar aqui para você um centro de saúde, eu vou dar para você uma praça, eu vou dar para você levar energia para essas
tantas casas, como foi o caso que aconteceu lá em São Sebastião, estava com o Mirosa. A Petrobras chegou e falou, que precisa aqui no Bonete? Não é essa a política de pulverizar um pouquinho para cada um e dar um cala-boca. A gente tem um plano e vamos conversar de igual para igual com a Petrobras. Tá? Basicamente, vamos mais para frente um pouquinho, foi o que eu já falei, o ponto 1, 2, 3, pode ir. Mais um, aí. Basicamente, é uma análise estratégica da atratividade e oportunidade de melhoria. O que a gente tem de forte aqui? Logística, mercado, parque industrial e qualificação de pessoal. Quais são as oportunidades? Unicidade de negociação. Quer dizer, a Petrobras conversa com o Estado de São Paulo e desenvolveu um know-how em negócios da indústria do petróleo, gerando um instrumento que é um acordo formal de parceria entre o governo do Estado de São Paulo e a Petrobras. É isso que nós conversamos no dia 25, no café da manhã. Claro que destacamos alguns pontos que estavam piscando assim na árvore de Natal do Papai da Petrobras, que são o quê? Antecipação e priorização do estabelecimento da base de apoio logístico offshore em Santos, Guarujá. Isso é uma novela que a Petrobras está dizendo que hora vai ser aqui, hora vai ser ali, hora vai ser aqui e não sai. Então, defina aonde vai ser. Não precisa começar hoje, mas se disser, não, vai ser nessa coordenada XY aqui, nós já estamos tranquilos, porque outras empresas virão por conta dessa base de apoio da Petrobras, porque são os fornecedores da empresa que tem que estar próximo. Então, o que a gente quer é um plano, diga onde vai ser, quando vai começar, qual é o cronograma, qual é o investimento, vai ser do lado da base aérea, vai ser do lado do porto, vai ser em Santos, vai ser no Guarujá. Defina isso. Isso é uma prioridade. Não envolve recurso imediato, mas envolve definição. O segundo ponto, que é a criação em São Paulo de 2 parques tecnológicos, isso sim, o Leonardo já até adiantou, a exemplo do CEMPES, no Rio de Janeiro, Centro de Pesquisa da Petrobras. E complementares, a gente não precisa duplicar o CEMPES, mas faça alguma coisa vocacionada para os temas de interesse estratégico. Por exemplo, a questão ambiental. Claro que a plataforma não foi feita para vazar petróleo, mas não temos dúvida que vai acontecer de novo. Já aconteceu uma vez, o avião não foi feito para cair, mas cai. O carro não foi feito para bater, mas bate. A plataforma não foi feita para vazar, mas vai vazar, a gente sabe disso. Tem falha humana, tem falha mecânica, tem falha de processo. Então, de repente, a gente pode ter um centro vocacionado para essa questão de interesse estratégico, pesquisa de nanotecnologia, porque a Petrobras também espalha um pouco em cada centro de pesquisa do Estado, em cada universidade, mas isso são um pingo d'água no oceano. Quer dizer, a gente quer que tenha alguma coisa realmente estruturada com centro de pesquisa, de preferência 2, um em São Paulo e um no Planalto, ou um na Baixada e um no Planalto, que pode ser São Paulo, pode ser no ABC, alguma coisa nessa linha. O terceiro ponto de destaque foi justamente que eu já mencionei, a questão do tratamento de resíduo sólido urbano. E os gerados nas plataformas e refinarias, com geração de energia elétrica misturado à borra oleosa das refinarias da empresa e dos navios petroleiros. A região da Baixada hoje manda os seus resíduos sólidos para o Planalto. Isso não dá certo, é impossível. Uma coisa dessa Cubatão está subindo lixo para Mauá. Então, vamos desenvolver um tratamento térmico, vamos incinerar esse lixo na Baixada, vamos com tratamento, com controle de poluição, com tratamento de gases efluentes, etc. O quarto ponto que a gente destacou foi a questão da garantia de suprimento e uma política estável de fixação de preços de gás natural para o atendimento do Estado de São Paulo, com igual tratamento para as 3 concessionárias do Estado. Hoje, a Petrobras é dona de uma das concessionárias, temos até um representante dela aqui, o doutor Ronaldo, e ela tem que dar o tratamento igual para todas. Ela não pode tratar a gás brasiliano melhor do que a gás natural fenosa e nem do que a Comgás, e vice-versa. Não pode ter contratos tão díspares com as 3 concessionárias.
Com gás tem um contrato que vai até 2019 do gás boliviano, o da gás natural Fenosa vai até 2012. A partir daí ela não tem mais contrato, vai ter que renegociar esse negócio. Tem que ter um tratamento igual. E tem que ter disponibilidade de gás para as térmicas, né? Que é justamente o ponto seguinte. Quer dizer, São Paulo tem, por força do contrato de venda da bacia do Tietê, que é hoje proprietária da AES Tietê, e da bacia do Paranapanema, que é da Duke Energy, quando elas compraram essas usinas da CESP, elas assumiram um aumento de oferta de energia. Ora, na hora que elas vão participar de um leilão de energia, a EPE e a ANEEL exigem que tenha um contrato de fornecimento de gás. Então elas chegam na Petrobras, a Petrobras nega o contrato. Quer dizer, eu não tenho gás, como é que eu posso oferecer energia? Então tem que haver por parte da Petrobras uma política estável disso aí. Ninguém quer que ela venda o que ela não tem, mas não é possível negar para todos igualmente. Quer dizer, tem que ter. Qual é a política disso aí? A ONS vai despachar todas as 34 usinas de uma vez? Não, não vai. Como que vai priorizar? Como que vai fazer esse leilão? Como que a gente vai trabalhar esse assunto? E o outro assunto é a usina térmica de Piratininga, que foi arrendada para a Petrobras, e ela basicamente não cuidou da usina, ela relegou a usina está lá abandonada, ela gera energia na Fernando Gasparian, e Piratininga complementaria, fechando o ciclo térmico, e ela não está nem atendendo esse requisito, muito menos, ou seja, uma usina isolada no centro de carga, que é no coração da cidade de São Paulo, do lado da represa, não está gerando energia elétrica. Então, o que ela quer é que ela faça cumprir esse contrato. Então, são esses pontos de destaque, terão outros. E agora, com a formação do grupo de trabalho, a gente está promovendo uma primeira reunião, vamos tentar promover uma reunião agora, já na quinta-feira, com a Petrobras, para fechar esses e outros pontos de destaque para a negociação. Basicamente, é isso que a gente queria falar para vocês. Agradecer mais uma vez a participação de todos vocês ao longo de 2011. A gente seguiu pedalando e acho que em 2012 a gente vai poder realizar muito mais do que realizou esse ano e com propostas firmes de mudança de legislação, de incentivo a fornecedores. Teremos boas notícias em breve. Já tem empresas querendo se instalar no Guarujá. Tem outras demandas fortes acontecendo aí. Então, Santos e o litoral como um todo já tem perspectivas, tem organizações, já está, vamos dizer assim, já vai dar para ver algumas coisas acontecendo ao longo de 2012. A gente continua contando com vocês, cada vez mais integrando. A gente percebe o quanto essas reuniões conseguem integrar as diversas secretarias do Estado e pedir cada vez mais a participação de todos os envolvidos. Não sei se mais alguém quer fazer uso da palavra, por favor.